Olá, meu povo! Aqui é a professora Cássia Alves e seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Na aula de hoje falaremos sobre geometria molecular. Geometria molecular é o formato adotado por uma molécula constituída por ligação covalente. Para quem não se lembra, ligação covalente é aquela que acontece quando átomos compartilham seus elétrons. A geometria de uma molécula baseia-se na maneira como os átomos que a compõem são dispostos em torno de um átomo central. Lembramos que a disposição dos átomos de uma molécula está baseada na teoria da repulsão de pares eletrônicos, conhecido pela sigla TREPV, em português, ou VSEPR em inglês. Essa teoria foi formulada em 1957 pelo cientista Ron Gillespie. O Gillespie ele nasceu em Londres, na Inglaterra, em agosto de 1924. Ele se tornou pós-doutor em 1949, ainda na Inglaterra, e depois que ele lançou o modelo VESPER, que é esse que deu origem à geometria molecular, ele se mudou para o Canadá, onde continuou contribuindo com os estudos da química. E pasmem, ele está vivo até hoje. Mas voltando à teoria dele, essa teoria afirma que os elétrons presentes nas nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central repelem-se, alterando o posicionamento dos átomos, determinando assim a sua geometria molecular. A geometria molecular ela pode ser linear, angular, trigonal plana, tetraédrica, bipiramidal ou octaédrica. Vamos falar de cada uma delas. Geometria linear. A geometria linear ocorre quando há uma molécula com 2 átomos ou 3 átomos. Nesse modelo, o átomo central ele vai estar ligado diretamente a outros 2 átomos. Geometria angular. A geometria angular ocorre quando uma molécula que apresenta 3 átomos, ou seja, triatômica, tem um átomo central se ligando diretamente a outros 2 átomos. Essa ligação vai apresentar obrigatoriamente uma ou 2 nuvens eletrônicas não ligantes. Um exemplo de molécula que apresenta geometria angular é a molécula de água. Geometria trigonal plana. A geometria trigonal plana ocorre quando se tem uma molécula com 4 átomos, na qual o átomo central liga-se diretamente a outros 3 átomos. Nessa estrutura, não há nuvem eletrônica não ligante. Um exemplo é o triidreto de boro, BH3, onde o boro vai ser o átomo central ligado a outros 3 hidrogênios. Geometria piramidal. Na geometria piramidal, há uma molécula também com 4 átomos, ou seja, tetraatômica, cujo átomo central vai se ligar diretamente a outros 3 átomos. A estrutura vai apresentar obrigatoriamente uma nuvem eletrônica não ligante. Um exemplo é o hidreto de fósforo, BH3. Geometria tetraédrica. Na geometria tetraédrica, há uma molécula com 5 átomos. A gente fala que essa molécula ela vai ser pentatômica. Nessa molécula, o átomo central não apresenta nuvem eletrônica não ligante. E esse átomo central ele vai estar ligado diretamente a 4 outros átomos. Um exemplo é o gás metano, CH4, onde o carbono é o átomo central que vai estar ligado a 4 átomos de hidrogênio. Geometria bipiramidal. Essa geometria molecular ocorre quando há uma molécula hexaatômica, ou seja,
uma molécula que apresenta 6 átomos. O átomo central dessa molécula tem que estar ligado diretamente a 5 outros átomos. Não há nuvem eletrônica nos átomos que estão ligados. Um exemplo é o pentahidreto de fósforo, PH5, onde o fósforo vai ser o átomo central. Geometria octaédrica. A geometria molecular octaédrica vai ocorrer quando uma molécula com 7 átomos heptatômica apresentar um átomo central ligado diretamente a 6 outros átomos. Nesse caso, não há nuvem eletrônica não ligante. Um exemplo é o hexafluoreto de enxofre, SF6, onde o enxofre é o átomo central que vai estar ligado a 6 átomos de flúor. Ou seja, todos os 6 elétrons da camada de valência do enxofre estão participando das ligações químicas. Na aula de hoje, vimos que a geometria molecular é o formato adotado por uma molécula constituída por ligação covalente no plano espacial. Vimos também que a molécula pode apresentar a geometria linear, angular, trigonal plana, tetraédrica, bipiramidal ou octaédrica. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe o nosso vídeo. Também se inscreva em nosso canal. Um abraço e até a próxima aula.